Atos 2, a partir do versículo 14. Atos 2. Diz assim a palavra de Deus. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Vamos até aqui por enquanto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos abençoa neste momento, para que possamos aprender mais da Tua Palavra, que o Senhor ilumine os nossos olhos, nossos corações, mentes, para que possamos compreender a Tua Palavra e ter a nossa fé fortalecida, colocando-a em prática também. Peço em nome de Jesus, amém. Quando você evangeliza, você tem o costume de falar sobre a ressurreição de Jesus? Ou normalmente se detém na morte? Olha, ele morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo era o Filho de Deus e precisou ser morto na cruz. Mas e você fala sobre a ressurreição? Por que isso é importante ser dito quando se fala sobre o Evangelho? Hoje comemoramos a ressurreição de Cristo, mas será que na prática ela é importante? Ou será que já está tão, vamos dizer assim, rotineiro ouvir sobre isso que a gente nem liga mais tanto para isso? É possível ser cristão sem crer na ressurreição? Alguns dizem: como eu posso crer em algo que não acontece hoje? Alguém morre, mas nunca vi ninguém ressuscitar. Por isso que os liberais na teologia não creem muitas vezes nos milagres. Por quê? Porque não se pode provar. Pode-se provar, por repetição, ou pelo menos por experiência, no método científico, a ressurreição. Vocês sabiam que os próprios sacerdotes, boa parte deles que fazia parte do grupo dos chamados saduceus, lembra aqueles dois grupos, fariseus e saduceus? Os saduceus não criam na ressurreição. Ou seja, a maioria dos sacerdotes não cria na ressurreição. Por que nós cremos na ressurreição? Ou por que a ressurreição é importante? Bom, nossa lição que eu quero destacar hoje é que nós devemos ter total confiança na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque ela é a base da nossa fé. Ela é a base da nossa fé. E eu quero trazer aqui pelo menos duas verdades que revelam quanto a ressurreição é importante. Eu tive a oportunidade de pregar em um culto de domingo de Páscoa, a gente diz assim, em uma outra oportunidade, e eu trouxe esse mesmo texto, mas preguei 2 primeiros pontos, e hoje eu quero continuar os 2 últimos pontos. E esse
último ponto, esses últimos pontos, o primeiro é: o Espírito Santo confirma a ressurreição. O Espírito Santo confirma a ressurreição. Só para ter uma base aqui do contexto, para que os irmãos possam lembrar, eu sei que todos conhecem bem essa história. Pedro, juntamente com outros discípulos, estavam anunciando as grandezas de Deus, como seus próprios ouvintes falaram. Eles estão anunciando para nós as grandezas de Deus, e nós entendemos na nossa própria língua materna. Isso foi no dia de Pentecostes. Um dia de Pentecostes, depois da morte de Jesus Cristo, aproximadamente, então vamos pensar aí, 50 dias, que é o que significa, né? Mas alguns zombaram. Veja, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então o apóstolo começou esse discurso para responder a essa zombaria e acusação de que estavam bêbados, né? Lembrando a todos que aquela era a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. É comum as pessoas até hoje estarem se embriagando às 9 horas da manhã. As pessoas não se embriagam à noite. Você está dizendo: não, isso não era normal, né? Olha, gente, ainda são 9 horas da manhã. Ninguém bebe bebida forte, bebida alcoólica, o vinho, às 9 horas da manhã. Ele buscou esclarecer-lhes, então, o que estava acontecendo, recorrendo à profecia de Joel. Então, foi o que nós lemos agora há pouco, começando aí a partir do versículo 17, né? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, vapor, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao ler essa profecia, alguém pode pensar: mas não era tudo isso que estava acontecendo ali. O que aconteceu? Se a gente ler um pouquinho antes, olha lá, versículo 5. Aliás, vamos ver um pouquinho antes, né? Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, o que houve de sobrenatural aqui? Um vento e línguas como que de fogo, ou seja, algo visível parecia em cima da cabeça deles. Até hoje em dia, em algumas festas folclóricas, tem ali línguas de fogo, né? As pessoas jogam aquela coisa voando. Então, entenda-se algum tipo de chama na cabeça deles, mas eles falavam em um idioma conhecido daquela época, que não era o deles, mas era daquela multidão que estava ali. Eram todos judeus, mas que vinham de várias partes do mundo. Então, conheciam outros idiomas, falavam outros idiomas, e foram para quê? Para a festa de Pentecostes. Cadê? Aconteceu aqui o que ele acabou de dizer, né? Será que foi derramado, então, sobre toda a carne, sobre todo Israel, o Espírito Santo? Todo mundo ali passou a ser habitado, ou ser cheio do Espírito Santo? Houve eventos cataclísmicos citados ali, né? Cadê? A água, como é que... Opa, pulou aqui o texto, né? Vapor de fumaça, fogo. A gente viu a língua de fogo. Mas cadê as trevas? Cadê a lua em sangue? Cadê o grande e glorioso dia do Senhor? Pelo menos até que venha o grande e glorioso dia do Senhor, né?
A profecia tratava mais especificamente sobre o que ocorreria no final da grande tribulação. Então, isso é o que vai acontecer em relação aos judeus, normalmente, né? A gente vai pensar dessa forma, porque foi uma profecia de Joel aos judeus. Também a gente não pode pensar que seria, então é um cumprimento duplo, ou seja, acontece aqui no momento e depois acontece a mesma coisa na frente. Por que não é um cumprimento duplo? Porque não aconteceu tudo o que ele acabou de ler. Então, o que Pedro queria dizer? Será que ele estava embriagado mesmo? Claro que não. Claro que não. É possível entender que o apóstolo estava mostrando que o que ocorria naquele momento era como uma prévia ou um exemplo do que a profecia falava, do que seria cumprido futuramente. Se os judeus deveriam crer nos profetas, então por que não crer no derramamento do Espírito de Deus ali? Vamos pensar em um outro exemplo. Se já houve ressurreição antes, em algum momento, nós temos no Antigo Testamento exemplos de ressurreição, por que não poderia haver de novo? E com o Filho de Deus? E depois com todos os crentes? Então a gente está dizendo, se vai haver um derramamento do Espírito, em um tempo específico, por que vocês estão estranhando de algo que está acontecendo agora que é meio semelhante? É possível entender que é como se fosse um exemplo, porém, então, espero que os irmãos não me entendam mal, né? Porém, o texto é muito claro, versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele não diz o que ocorre é como o que foi dito, como que vai acontecer, aquilo que vai acontecer conforme Joel disse. Então, de qualquer modo, a maior parte da profecia não estava acontecendo ali. E Pedro está dizendo, isso é o que Joel falou. Portanto, nós podemos acreditar que, embora Pedro tenha se referido a tudo aquilo, ou seja, ele citou de memória tudo o que ele conhecia ali dessa profecia em específico de Joel, ele queria destacar apenas um aspecto, isto é, a ação do Espírito Santo de modo diferente do que acontecia antes no Antigo Testamento. Antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava apenas sobre algumas pessoas para cumprir determinada missão. Agora, ele iria passar a agir, ou podemos dizer, habitar em todos os crentes. Quem eram os crentes naquela época? Eram justamente aqueles discípulos. Eles eram os crentes. E todos os que passaram a crer em Jesus Cristo depois receberam o Espírito Santo. Então, embora ele tenha falado toda a profecia, ele queria destacar um aspecto que é o que já começou a acontecer ali. Mas, claro, a profecia toda iria cumprir-se cabalmente ou plenamente mais na frente. Então, por isso que ele pôde dizer isso é o que ocorre. Logo, aquilo não poderia ser fruto de embriaguez. Pedro está usando um argumento aqui bem inteligente. Ele está usando um texto bíblico. Ele está interpretando o texto bíblico. Ele não está embriagado. Era ali então o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos que já estavam aguardando isso. Por quê? Porque fora profetizado. Ele está dizendo, olha, não é o que diz que vai acontecer? O próprio Jesus os havia instruído antes da sua ascensão aos céus que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o quê? A descida do Espírito Santo. Veja aí Atos 1, versos 4 a 8. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus já tinha dito: esperem alguns dias em Jerusalém e o Espírito Santo vai descer sobre vós. Vocês receberão o poder dele para serem minhas testemunhas. Mesmo antes da sua morte, o Senhor Jesus lhes disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. João 16:7. Jesus então precisava morrer, ressuscitar e ir para junto do Pai e então enviar o Espírito Santo. Percebe então porque estou dizendo aqui que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, confirma a ressurreição de Jesus Cristo? Se ele não tivesse morrido e ressuscitado, o Espírito Santo não teria vindo. Ele iria enviar outro Consolador. Isto mesmo é o que Pedro diz nos versículos 32, volte lá para o capítulo 2, versículos 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então veja que ele liga a ressurreição de Cristo com esse derramamento. Esse morreu, Deus o ressuscitou, indo ao Pai, ele está nos dando aquilo que foi prometido, o seu Espírito Santo. Isso que vocês estão vendo não é fruto de embriaguez, não é loucura, é a promessa de Deus, que o Consolador viria, o Espírito Santo sendo derramado. Convém lembrar que no calendário judaico tem ali algumas festas relatadas ou registradas em Levítico 23. Temos a Páscoa, Primícias e também Pentecostes. Também tem a festa do Tabernáculos, mas está mais para frente. Mas aqui, Páscoa, Primícias e Pentecostes. E se você considerar bem, você entende que é como se fosse um esboço do ministério de Cristo. O que representa a Páscoa? A morte, né? A Páscoa, o cordeiro, o cordeiro pascal, aquele cordeiro que foi morto no lugar dos primogênitos. A morte. O que significa as primícias? Os primeiros frutos da colheita, então eles faziam uma festa. E o que Jesus disse que era, ou que Paulo disse a respeito de Jesus Cristo? Ele era as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Outros ressuscitarão depois. E Pentecostes? 50 dias ali depois das primícias, era uma outra festa, comemorando então, já trazendo os frutos depois, né? Dessa colheita. Então, os Pentecostes, porque 50 dias. E aí, para os cristãos, foi quando aconteceu a descida do Espírito Santo e considerado, então, a formação da igreja. Veja, primícia, Jesus Cristo ressuscitou. Qual é o fruto depois disso? A igreja. Também era comemorado, no dia de Pentecostes, a entrega da lei. E o que chegou no Pentecostes aqui? De Atos 2, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Portanto, a descida do Espírito Santo confirma a ressurreição de Jesus Cristo. Depois das primícias, a descida do Espírito Santo. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a descida do Espírito Santo, que vai selar e habitar em todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O que nós somos para o Espírito Santo? Só para que a gente possa ter uma boa
meditação aqui em relação a isso, né? A essa bênção que é receber o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo diz que o corpo do crente é o quê? É santuário do Espírito Santo. E que nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus Cristo. O contexto tratava sobre quê? Sobre impureza. Se o crente é templo do Espírito Santo, não pode ser impuro ou agir com impureza, antes deve ser santo. O Espírito Santo desceu, habita em todo aquele que crê, para que sejamos o quê? Santos. Não é o que Paulo fala aos Efésios, ele nos chamou para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. E para isso ele nos dá o seu Espírito. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo também fala que os salvos são santuário de Deus e habitação do Espírito Santo. Então parece que em 1 Coríntios 6 e 19 ele fala de cada crente individualmente. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 3, 16 e 17 ele fala da igreja como um todo, né? A igreja, os salvos, né, são habitação do Espírito Santo, ou santuário de Deus. Então, não mais individualmente, mas agora a ideia é o coletivo dos crentes, né? Assim também Efésios 2, 21 e 22, o apóstolo refere-se à igreja como santuário dedicado ao Senhor, sendo a habitação de Deus no Espírito. Devemos lembrar que foi por ocasião da descida do Espírito Santo que se deu início à igreja. Então, a igreja só existe por causa da descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo só desceu porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi ao céu. Veja então os benefícios da ressurreição. O Espírito Santo habitando em nós. Se Jesus não ressuscitasse, nós não teríamos o Espírito Santo. E como falei na escola dominical, para que estaríamos aqui? A ressurreição, então, viabilizou a fundação da igreja mediante o Espírito Santo, que passou a habitar naqueles que são de Cristo. Você que é um salvo no Senhor Jesus Cristo, já parou para pensar o que significa isso? O que é ser santuário do Espírito Santo? A igreja é santuário do Espírito Santo? Que privilégio! Que privilégio! No período do Antigo Testamento, Deus habitava nesta terra de forma representativa no tabernáculo, depois no templo dos judeus. Hoje, porém, Deus habita nos salvos. Por isso, o que deve ser sagrado, o que nós devemos considerar como sagrado, é a igreja. Não o prédio, o templo, como nós chamamos. A igreja não é o prédio, mas às vezes a gente diz, nós vamos para a igreja, e não tem problema com isso, né? Todo mundo fala isso. Mas a igreja são os salvos, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Nós somos, então, o seu palácio, o seu santuário. Mas isso só acontece, de novo, porque Jesus Cristo ressuscitou e enviou do Pai o seu Espírito. Se Jesus não ressuscitasse, estaríamos sem Deus, sendo possivelmente habitação de quê? De demônios, ou no mínimo, dos nossos próprios pecados, dos nossos prazeres, dos nossos pensamentos e vontades vis. Então, é isso que nós somos para o Espírito Santo, habitação, somos santuários. E o que o Espírito Santo é para os salvos? O Espírito Santo é o nosso Consolador, o qual estará para sempre conosco, como disse Jesus lá em João 14 e 16. Eu vou enviar outro Consolador que estará para sempre com vocês. É interessante que você estudando grego, você percebe que tem pelo menos duas palavras sinônimas, né? Tem esse significado de outro. Uma palavra é heteros, que nós usamos em heterogêneo, por exemplo, e a outra palavra é allos. A palavra allos, ela tem a ideia de outro ou diferente, e a palavra heteros, ou heteros, tem a ideia de outro, de uma outra natureza.
E qual foi que Jesus usou aqui? O outro, ou seja, de uma mesma natureza, um outro da mesma categoria, o outro que também é Deus. Eu vou enviar outro Consolador. Não é a mesma pessoa, por isso é outro, mas é da mesma natureza, da mesma categoria, da mesma essência, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso selo. Paulo fala isso lá em Efésios 1:13. Nós somos selados pelo Espírito Santo, o que significa que somos propriedade de Deus. Uma carta selada, ela deve chegar ao seu destinatário. Isso nos identifica, então, como sendo de Deus, propriedade de Deus. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, conforme Paulo fala em Efésios 1:14. Significa, então, que nós temos a garantia de que iremos à presença de Deus. Garantindo, então, que um dia Deus irá, Espírito Santo, Deus irá resgatar a sua propriedade, os salvos. O Espírito Santo é essa garantia, é esse penhor. Então, estamos aqui hoje, tantas coisas, tantas desgraças acontecendo, pecados neste mundo, tragédias, dificuldades, tristezas, sofrimentos. Mas o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Por isso nós temos esperança. Não podemos e não devemos nos desesperar ou nos desanimar. Nós temos o Espírito Santo. Isso é a garantia de que um dia estaremos na presença do Senhor Jesus Cristo, como cantamos agora há pouco. Ele é quem nos ensina mediante a palavra de Deus, conforme João 14:26. Ele intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém, conforme Paulo fala em Romanos 8:26 e 27. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E ele nos dá poder, ou ele é o poder de Deus, conforme lemos agora há pouco em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que então há tantos crentes que vivem inertes ou derrotados? Aquele Espírito que desceu sobre os discípulos no Pentecostes é o mesmo que está nos salvos hoje. Isso deveria nos dar confiança de que podemos viver para Deus, de que podemos obter vitórias contra o pecado, vitórias na vida cristã mediante o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Se hoje temos o Espírito Santo, é porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós temos um privilégio que os crentes do Antigo Testamento, a grande maioria, não teve. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Por que os apóstolos tiveram tanta intrepidez para pregar o Evangelho? Mesmo parecendo loucura, mesmo sofrendo perseguições, porque eles tinham certeza de que Cristo havia morrido e ressuscitado, e porque eles receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Será que você desfruta desse poder de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus? Então glorifique a Deus, louve o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele não nos deixou desamparados, Ele enviou outro Consolador, semelhante a Ele, outro Consolador, o seu Espírito, para nos guiar, para nos confortar, para nos ensinar. Os discípulos cheios do Espírito Santo, ou seja, controlados, dirigidos pelo Espírito Santo, pregaram o Evangelho com ousadia e coragem. Assim também nós devemos ser cheios do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo. Sim, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que crê nele recebe o dom do Espírito. É o que diz o versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Devemos desfrutar das promessas do Santo Espírito, nosso Consolador, porque Cristo
ressuscitou. A segunda verdade que quero destacar nesta manhã é que a ressurreição aponta para o senhorio de Cristo e para a sua salvação. A própria vida de Jesus já provada, já prova, que ele era o Cristo. Deus estava com ele realizando diante dos homens milagres, prodígios e sinais. Vamos agora ao versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então veja, por que ele está dizendo que Jesus era aprovado por Deus? O que ele queria dizer com isso? Que ele era o Messias. E foi provado através dessas obras que ele realizou: milagres, prodígios e sinais. E veja que ele diz: vós bem sabeis. Eles não poderiam negar. Eles viram, eles sabiam. Se eles pudessem negar, por que eles não fizeram isso naquele momento? É mentira, ele nunca fez milagre algum, é mentira, esse Jesus nunca fez sinal algum, não tem poder algum, isso é mentira de vocês, nós nunca vimos isso. Eles não falaram isso. Quem teria coragem de dizer: vocês sabem bem, se não tivesse toda a certeza, ou não fosse testemunha ocular de tudo aqui? Vocês sabem. Aliás, isso se repete em outros momentos. Quando Paulo, por exemplo, fala ao rei Agripa, ele diz: eu sei que isso não fugiu ao seu conhecimento. O Senhor sabe de tudo isso. O rei Agripa não refutou Paulo. Ele só disse: por pouco me persuades a me tornar cristão. Ou seja, por isso aqui, por tão pouco argumento, ou tão pouco tempo, você já quer que eu seja um cristão? Mas ele não disse: é mentira o que você está falando, eu não sei de nada disso, nunca ouvi falar sobre isso. Eles sabiam. Nós sabemos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que os religiosos disseram? Esse homem está fazendo milagres e nós não podemos negar, temos que fazer alguma coisa para matá-lo. Eles viam, mas não queriam crer. Eles sabiam. Vós bem sabeis, o próprio Senhor Jesus Cristo também falou algumas vezes sobre esses sinais, que ele era o Messias. Por exemplo, Mateus 11, 2-6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus está falando aqui? João parece que começou a duvidar um pouco. És tu mesmo o Messias, ou temos que esperar outro? O que Jesus fez? Ele curou, ele fez sinais e disse: falem a ele o que está sendo feito. Por que os sinais? Porque é o que foi profetizado. No Antigo Testamento, o que iria indicar quem era o Messias? Eram as suas obras, os seus sinais, as maravilhas. Veja Lucas 4, capítulo 4, versículos 16-21. 4, 16-21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram
o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. A todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que ele estava dizendo? Eu sou o Messias. Eu estou fazendo isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou evangelizando os pobres. Eu estou proclamando libertação aos cativos. Eu estou restaurando a vista aos cegos. Eu estou pondo em liberdade os oprimidos. Hoje se cumpriu. Ele está dizendo: eu sou o Messias, claramente. É por isso que não aceitaram o que ele estava dizendo, porque não creram nele. Veja João 10. João 10. A partir do versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Então eles deviam crer que ele era o Messias por causa das obras que ele fazia. Então Pedro está dizendo: olha só, ele foi aprovado por Deus por causa das obras que eles faziam, e vocês bem sabem. Vamos voltar para Atos 2. Vocês bem sabem. Deus entregou a Jesus conforme o desígnio, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Tudo estava no plano de Deus. Desígnio significa o quê? Vontade, plano, né? Algo que foi determinado, estabelecido, presciência, que ele tinha um pré-conhecimento, mas ao mesmo tempo ele tinha planejado. Nada fugiu do conhecimento de Deus e nada fugiu ao que ele tinha determinado, planejado, estabelecido. E ao mesmo tempo, a responsabilidade do homem: vocês mataram. Vocês são responsáveis. A seguir, Pedro diz que Deus o ressuscitou. Versículo 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, Jesus venceu a morte, Jesus foi ressuscitado por Deus. Quem seria então o verdadeiro e único Salvador do mundo, senão aquele que venceu a própria morte? Ou seja, ele não poderia ser retido pela morte. Se Jesus ressuscitou, ele é o Messias. Aí temos a afirmação das Escrituras. Pedro, mais uma vez, recorre à Bíblia. Ele foi para onde? Primeiro ele foi para Joel, agora ele vai para o Salmo 16. Salmo 16, versículos 8 a 11. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Agora, continuando. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O que Pedro está querendo argumentar? Ele está dizendo: olha, o que aconteceu com Jesus foi o que Davi disse. Primeiro ele usa esse texto: não deixarás a minha alma na morte, é a parte mais clara, né? E também a questão do nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que ele quer dizer isso? Ele se corrompeu com o pecado? Não. Ele está falando da alma da morte. Aí ele usa um paralelismo aqui: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o santo veja corrupção. Ou seja, esse santo está falando da alma aqui, né? Da pessoa a quem ele está se referindo. E corrupção está ligado, fazendo paralelo com morte. Corrupção, então, é a decomposição do corpo.
corpo corrompido. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala santo e alma, então está ligado, morte e corrupção estão ligados. Esse é o paralelismo. E aí alguém pode dizer, mas ele não está falando dele mesmo? Não é Davi que está dizendo? Ele não está falando dele, a minha alma na morte? E aí Pedro vai esclarecer. Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu. Ele foi sepultado, ou seja, a sua carne, o seu corpo, viu corrupção. O seu corpo foi decomposto. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Será que ele estava falando dele mesmo? É claro que não. Versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. De onde viria o Messias? Da linhagem de Davi. Ele está falando, então, desse Messias. Nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. E aí ele conclui: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós quem? Os discípulos que estavam ali pregando. Todos nós vimos. Lembra, Paulo disse que cerca de 500 pessoas de uma vez só viu Jesus. E eu falei hoje na escola bíblica dominical, né? Pelo menos houve 15 aparições de Cristo. Muitas pessoas viram, todos foram testemunhas. Ele de fato ressuscitou. Isso é uma afirmação, uma confirmação do que foi predito nas Escrituras no Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo aqui. Davi, então, não se referia a alguém além dele mesmo. Se referia àquele que vinha da sua linhagem, filho de Davi, né? O Messias, aquele a quem os judeus já estavam aguardando. Então, versículos 34 e 35, Pedro se refere ao Salmo 110 e 1. A gente vai mais para frente agora, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés. Então ele está aqui fortalecendo ainda o seu argumento, dizendo: olha, Davi morreu e o túmulo dele está ali. Então ele foi decomposto, a sua carne, seu corpo. E ele não subiu ao céu. Ele disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus usou esse mesmo versículo também num embate com os escribas, né? Escribas e fariseus. Senhor ao meu Senhor. Jesus até disse assim: se ele é chamado de filho de Davi, o Messias é chamado de filho de Davi, como Davi chama ele de Senhor? Então, esse Senhor ao meu Senhor está se referindo aqui a Deus e ao Messias. Davi conhecia e esperava o Messias, e foi ele quem subiu ao céu. E é ele quem teria ali os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, fica claro isso. A Bíblia é tudo o que precisamos para conhecer os planos de Deus para nós, mas para isso nós precisamos conhecê-la. Quando Jesus ressuscitou e falou com aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele usou o quê? As Escrituras. Percebe a importância de estudar a Bíblia? Será que se alguém chegasse com você e fosse debater sobre a ressurreição ou sobre qualquer outro assunto, você estaria pronto para responder? Porque você conhece as Escrituras? Ou não? Deixa eu chamar um irmão que conhece, deixa eu chamar o pastor, outro. Todos têm a Bíblia em várias versões, até no celular você pode ter, para estudar, para conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Será que Jesus ressuscitou para nos deixarmos de folga? Não, para pregarmos o Evangelho. E para pregarmos o Evangelho precisamos conhecer as Escrituras. Devemos nos lembrar, então, disso. Jesus ressuscitou. Jesus nos deu o seu Espírito. Tudo o que ele falou foi confirmado nas Escrituras. Eu posso conhecer mais estudando as Escrituras.
Paulo também, algum tempo mais tarde, usou esse mesmo argumento aqui de Pedro, né? Lá em Atos 13, 26 a 39. Nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa no Filho ressuscitando dentre os mortos. Por isso, nas primeiras pregações do Evangelho de Cristo no Novo Testamento, é sempre falado sobre a ressurreição. Essa aqui é a primeira pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro, já no dia da descida do Espírito Santo, e ele fala sobre a ressurreição. Nós vimos aqui, sendo este entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de Nicos. Ele não termina aí. O qual, porém, Deus ressuscitou. Veja o versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou de que todos nós somos testemunhas. Se nós formos ver a segunda pregação de Pedro, em Atos 3, versículo 15. Dessarte vós matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu Senhor, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. E aí eu poderia citar, anotei todos os textos aqui. Atos 4, 8 a 12. Atos 5, 29 a 32. Atos 10, 40 a 43. Atos 13, 16 a 41. Atos 17, 1 a 3. Atos 17, 22 a 31. Atos 22, 1 a 21. Atos 23, 6. Atos 24, 14, 15 e 21. Atos 25, 19. Atos 26, 2 a 23. Todos esses são textos de pregações ou de discursos ou defesas que sempre se referem a Jesus Cristo ressuscitado. As primeiras pregações da igreja sempre falavam: Jesus ressuscitou. Paulo, se você tem uma Bíblia aí online, alguma coisa assim, você pode procurar. Paulo se refere à ressurreição em seus escritos pelo menos 56 vezes. Será que isso não era importante? É a base da fé cristã. Se você tira a ressurreição, acaba o cristianismo, acaba a fé, acaba a esperança. Jesus foi feito Senhor e Cristo por causa de quê? Porque Ele ressuscitou. Versículo 36, voltando a Atos 2. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Juiz de vivos e mortos, Ele venceu a morte. Será que não deveríamos temer? E foi o que aconteceu. O nosso tempo já passou bastante. Só resumindo, 37 a 41 foi o resultado. Coração compungido, ou seja, contrito. O que nós vamos fazer? Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se. Veja, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles creram que Jesus havia ressuscitado. Eles creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Eles creram que Jesus era o juiz de vivos e mortos. Era a efetivação da salvação deles. Veja, o que Paulo fala aos coríntios sobre o Evangelho? 1 Coríntios 15, 1 a 4. Ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também vós
sois salvos, se é que o conservais tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Morto, sepultado e ressuscitado. Essa é a base da fé cristã, morte e ressurreição de Cristo. Sem isso não há cristianismo, não há salvação. Veja o que Paulo também fala aos Romanos. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é necessário para a salvação? Crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele, o Filho de Deus, para quê? Por causa dos nossos pecados. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa ou se faz confissão para a salvação. Mas e a morte física? Ela ocorre por causa do pecado. Mas lembra o que Paulo fala aos Tessalonicenses? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos, olha só o que ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. O que nós devemos crer? Que Deus morreu e ressuscitou. E isso nos dá esperança de quê? Que aqueles que dormiram, ou seja, que morreram, mas que creram em Jesus Cristo, Ele, Jesus Cristo, os trará de volta, juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra? Jesus é as primícias, a garantia de que nós ressuscitaremos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja o benefício da ressurreição. O Espírito Santo habitando em nós, o senhorio de Cristo é a sua salvação e a certeza de que habitaremos com Ele por toda a eternidade, porque também nós ressuscitaremos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Porém, Ele ressuscitou. E todos aqueles que morrem e que morrerem em Cristo também serão ressuscitados. Se nós formos lá para Apocalipse, nós veremos que Ele, o juiz de vivos e mortos, dará a sentença. Os que creram nele, salvos. A primeira ressurreição. Porém, os que não creram nele, os que não estão escritos no livro da vida, morte eterna. Por isso, eles pensaram: o que será de nós? Nós crucificamos o Messias, o juiz de vivos e mortos. O que podemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos. Livrai-vos dessa geração perversa. A minha pergunta é: a geração que vivemos hoje é perversa? É. Então, se você ainda não creu em Jesus Cristo, creia que Ele morreu e ressuscitou. Submeta-se ao seu senhorio e pregue o Evangelho, pois Ele ressuscitou. E Ele mesmo disse: porque eu vivo, vós vivereis. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este plano tão maravilhoso de redenção. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou, nos dando a garantia de que também ressuscitaremos. Ajuda-nos, Senhor, a crer profundamente nessa verdade e a vivê-la e a pregá-la. É que eu peço em nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos e até mais tarde no culto às 18h30.